Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai dizer assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência ou de maus pensamentos, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, quando eu estava meditando na palavra de Deus esta tarde, confesso para os irmãos que relutei muito em entender aquilo que Deus ansiosamente queria passar para nós nesta noite. Olhei para esta palavra e achei muito forte, mas ao ler ela e meditar nela, Deus foi falando e revelando coisas para nós, neste tempo, nesta noite. Acredite, a palavra é a única esperança nossa. A palavra revela a vontade de Deus. A palavra revela o destino em que Deus quer nos levar. A palavra renova a esperança daquele que é fiel. E fiel é Ele para cumprir e velar pela sua palavra. A esperança, a perseverança, a fé vem pela palavra. É pela palavra que estão estabelecidos os céus, os fundamentos. Porque quando Deus criou o céu e a terra, os céus foram firmados pela sua palavra. Porque a Bíblia diz: disse Deus. Deus firmou tudo pela sua palavra. E firmou eu e você. E nos trouxe para o vivo e novo caminho, cujo qual, a saber, Jesus Cristo, nos trouxe. E Ele é o próprio caminho. Quero encorajar você nesta noite a entrar na presença de Deus conforme
O escritor aos Hebreus escreveu, porque no verso 19 ele vai dizendo: temos que ter coragem para entrar na presença de Deus, ou seja, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Querido, temos que ter coragem para entrar na presença de Deus. Temos que ter coragem para permanecer na presença de Deus. Temos que ter coragem para pregar a palavra de Deus. E essa intrepidez ou coragem nos traz acesso à presença, ao lugar onde Deus quer falar conosco, quer nos instruir, quer nos ensinar. A Bíblia diz que o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, era onde ficava a Arca da Aliança, a Arca da Presença de Deus, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para pedir perdão pelos pecados do povo. Muitos deles não conseguiam sair, amarravam-se uma corda quando ele entrava, porque não sabiam se o mesmo ia ser fulminado na presença de Deus enquanto intercedia pelo povo, porque tinha que estar em santidade para chegar próximo daquele que é santo. E quando isso acontecia através da intercessão, este sacerdote intercedia e saía. Quando Jesus veio, um dos milagres na cruz, onde Jesus liberou e entregou o seu Espírito e disse: está consumado. Um dos milagres foi o véu se rasgar de cima e abaixo do templo. Jesus rasgou o véu que só um poderia entrar, para todos aqueles que confessaram a Ele e aceitaram a Ele e batizaram e creram no nome dEle. Hoje pode ter livre acesso através do nome de Jesus Cristo. Mas este acesso nós temos que ter coragem para entrar. É isso que o escritor aos Hebreus nos disse. Porque temos que ter coragem, meus queridos. Porque muitas pessoas não têm coragem. Satanás apresenta uma luta, uma situação durante o dia, e essa pessoa já perde a coragem de entrar na presença de Deus, de ir até Deus. E Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de coragem. Temos que ter coragem. Eu profetizo coragem. Eu profetizo que você vai ser uma mulher e um homem mais corajoso a partir de hoje. Deus chamou pessoas corajosas e você é. Ei, o que tem trazido medo para você? Porque o medo anula a coragem. O espírito de intimidação tira a nossa coragem. Entenda uma coisa, no verso 20, ele vai dizendo que nós entramos com coragem nesta presença, nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho. Entenda uma coisa, que Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Só que muitas pessoas entraram para esse novo caminho. Mas não basta só entrar pelo novo e vivo caminho. Basta eu manter este caminho vivo. O escritor aos Hebreus disse: pelo novo e vivo caminho. O caminho vive. Jesus vive entre nós. Por meio do Espírito Santo, Ele vive, Ele reina. Ele está estabelecido o seu reino e nós estamos nele. Mas eu tenho que entrar nesse caminho vivo e permanecer neste caminho vivo e andar neste caminho vivo. Quem pode matar este caminho sou eu. Quem pode tirar a vida deste caminho sou eu. E ir para um caminho de morte, não de vida. Um caminho morto, não vivo. Este caminho, e não é só novo, querido. Ele é um vivo caminho. Um caminho vivo é um caminho que você sabe na onde você está pisando e te mostra na onde você tem que ir. O que você tem que fazer.
É um caminho vivo que chamou pessoas mortas, mas ressuscitou elas com Cristo Jesus, pela fé. E Jesus quer que você ande por não só um novo caminho, mas um vivo caminho. Se o seu caminho está morto, sinto muito, você entrou por este novo caminho, mas você deixou morrer este caminho. Deixou morrer Jesus de novo na sua vida, porque Ele é o caminho. Ele é novo, mas também é um caminho vivo. Ele está vivo. E às vezes nós deixamos Jesus morrer de novo, quando desagradamos a Ele, quando tomamos decisões fora da sua direção, quando decidimos viver a nossa própria vida, sendo que quando entregamos a nossa vida para Ele, nós temos que negar a Ele e perder. Aquele que perder a sua vida, ganhará a vida, ganhará o caminho, ganhará um vivo e novo caminho. O caminho está pronto, você não tem que fazer caminho. O caminho já está pronto, você tem que andar pelo caminho. Tem pessoas que ficam criando caminhos, criando atalhos, para chegar mais rápido, por exemplo, ou chegar mais fácil, porque o caminho, o novo e vivo caminho, às vezes não é um caminho mais fácil, mais rápido, mas é um novo e vivo caminho, o único caminho, e este caminho te leva à presença de Deus, a ver a Deus. Deus quer te dar a direção, mas você criou de repente outros caminhos. E caminhos de morte, caminhos mortos que não levam a lugar nenhum. A não ser a perdição, a não ser para longe dos direcionamentos e da promessa. Eu tenho que manter vivo esse caminho. Repita na tua casa, com a tua família: eu vou manter vivo este caminho. Eu vou andar por este caminho. No verso 21, ele diz que aquele que se aproxima com um coração sincero e puro. Quando nós entramos com coragem na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que é Cristo, através dele, nós estamos na presença de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que ter e entrar e permanecer com um coração sincero e puro. Porque Deus conhece o nosso coração, se é sincero ou puro. Não adianta a gente estar na presença de Deus com um coração que não é sincero, que não está puro. Deus sonda o nosso coração. Davi escreveu: tu que sondas e me conheces. Deus, Ele te conhece muito melhor do que você, querido, querida. Deus te conhece no profundo da tua alma. Quando você fala sem sinceridade, Deus está contemplando isso. Mas quando você fala com sinceridade, Deus também está contemplando a sua sinceridade. Deus está contemplando a sua pureza. E Ele fala com a certeza da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza daquilo que se espera. É impossível uma pessoa dizer que tem fé e não ter certeza. Porque se eu sou cristão, se eu aceitei a Jesus, por que você duvida daquilo que Jesus fala para você? Por que você duvida de uma palavra que vem direcionada para você? Por que você não tem a certeza de sofrer e permanecer para acompanhar e aguardar chegar aquilo que Deus já falou na sua vida? É a certeza. A certeza daquilo que Deus falou. Isso é fé. Eu tenho que estar certo que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu tenho que estar certo de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que estar certo de que eu, pedindo perdão, me arrependendo, eu sou lavado e remido e purificado, sou perdoado e ponto. Tem pessoas que se culpam por pecados lá de trás. Ora, se eu aceitei a Jesus Cristo, me arrependi e confessei em arrependimento, acabou. O inimigo tem te acusado? O inimigo tem trazido coisas velhas para você? Você tem duvidado, não tem a certeza da fé?
que você está salvo pela graça. Então é isso, a certeza. E ele fala, olha, além de entrar com a certeza da fé, entre sem maus pensamentos, ou sem conhecer, não pode entrar com a má consciência, com a consciência má. Consciência, pensamentos, verdades, sofismas, coisas que a gente acredita, que a gente cria, coisas que a gente acha. E, meu irmão, nós não temos que achar nada, nós temos que acreditar, não temos que criar nada, nós temos que entender aquilo que já está escrito. Não temos que escrever nada, já está escrito. Já está escrito. Eu não tenho que achar que eu entendo, que eu acho que... Não, eu tenho comigo que a verdade, eu tenho um tempo... Não tem. A verdade é essa, é a palavra. Eu tenho que crer e viver ela. Esse é o caminho. Porque a Bíblia diz em Salmo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus diz também, eu sou a palavra, eu sou a verdade. Então ande pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Esse é o caminho vivo que nós temos. Paulo falou, sede meus imitadores. Ou seja, pense como eu penso, haja como eu faça o que eu faço. Tenha posicionamentos que eu tenho. Paulo estava falando para as igrejas. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos a referência. É Jesus. Ele é a referência. Quantos pensamentos acabam com famílias? Quantos pensamentos e maus pensamentos acabam com casamentos? Quantos maus pensamentos acabam com sociedades e empresas? Quantos maus pensamentos acabam com igrejas? Destroem famílias, sonhos. Maus pensamentos tiram vidas de pessoas inocentes. Maus pensamentos criam paranoias, que a gente começa a acreditar em algo que não é real. Isso é paranoia. Acreditar em maus pensamentos. Tem pessoas que acham que todo mundo fala mal dele. Tem pessoas que criam que não pode ver as pessoas ou postar uma coisa que acha que essa pessoa está postando para ele ou para ela. Já tem um pensamento, um pré-julgamento que as pessoas não gostam dela ou dele. São maus pensamentos que permeiam a minha e a sua mente. Mas nós temos que vencê-los. Nós temos que combatê-los. Por isso que em Efésios diz, coloca o capacete da salvação. Sabe o que está dizendo? Coloca o capacete do novo e vivo caminho. Ande por esse caminho, lembre desse caminho, pense nesse vivo caminho, lembre da tua salvação, se alegre, exaltai povos e países, povos e países, exaltai, se alegrai, porque o Deus é a nossa salvação. Deus está falando com você e comigo, querido. Aleluia. No verso 23 ele fala, guarda firme o caminho. Guarda firme a salvação, a confissão da fé. Quando nós confessamos a nossa fé, ligou na terra e ligou no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ah, coisa boa é, o teu nome está escrito no livro da vida. De repente o teu nome não está escrito numa galeria na prefeitura. De repente o teu nome não está escrito numa placa, num nome de rua. De repente o teu nome não está escrito nem de seus familiares numa ponte ou num viaduto de rodovias.
De repente o teu nome não está escrito na lista de presentes, na lista de uma festa que você ficou bravo porque você não foi convidado. De repente o teu nome não está sendo lembrado pelo teu pastor, pelo teu líder, pelo teu gerente, pelo teu patrão. De repente o teu nome não está sendo lembrado, de repente nas redes sociais, ou escrito, ou marcado, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Isto basta. Basta. O único lugar que o teu nome tem que estar escrito é no livro da vida. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. E se o teu nome está escrito em algum livro, de alguma seita que você já participou, seja maçonaria, seja no ocultismo, ou outras seitas, fique tranquilo. Ou numa obra de feitiçaria e macumbaria, fique tranquilo. Porque fiel é aquele que tem o sangue vertido na cruz do Calvário para apagar o seu nome, seja em qualquer lugar que esteja escrito. Entenda uma coisa, pelo Espírito Santo eu profetizo isso. Deus está enviando um anjo nos livros que não agradam a Ele, de outras seitas, de trabalhos de feitiçaria, macumbaria, qualquer outro lugar que o seu nome esteja escrito. Entenda uma coisa, Deus está enviando o anjo para apagar, porque o teu nome só será escrito no livro da vida. Fique com a tua mão levantada. De repente teu nome está escrito nos maus pagadores no comércio. Teu nome está escrito no Serasa, teu nome está escrito no SPC, como mal pagador. Ei, se prepara, Deus está providenciando, porque se o seu nome está escrito no livro da vida, Ele não vai permitir, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha consumido a mais do que devia, Deus é fiel para te perdoar. Assuma o erro, confesse, se arrependa. Deus é fiel para tirar teu nome também dos órgãos de proteção ao crédito. Querido, como tem. Em tempos de crise, em tempo e fora de tempo, o nosso Deus age em todas as áreas da nossa vida. Olha, é muito sério. Guarde firme a sua confissão. Não negue a Ele nesses tempos difíceis. É tempo de confirmar a confissão, de reatar a confissão, de confessar de novo. Aliás, a nossa confissão tem que ser diária para todos aqueles que te perguntam: ei, como vai as coisas? Ai, essa crise, ai, não sei o que, eu não sei o que vai fazer. Às vezes a pessoa está esperando uma palavra tua, meu irmão. Eu quero que você seja inundado na tua casa agora desta fé que está tomando o meu coração. E em nome de Jesus você receba fé e coragem para este novo e vivo caminho de confessar a Cristo todos os dias. Essa pessoa tem chegado até você, esperado uma palavra, uma mensagem, e só ouve tristeza, só ouve reclamação. Ei, confesse a fé de novo. Fala: não, as coisas estão difíceis, mas o meu nome está escrito no livro da vida, e eu descansarei. Eu estou no novo e vivo caminho. Uma hora ou outra, o meu Pai, o Pai que está nos céus, se levantará no trono em favor do povo dele na terra. Ei, confesse. Guarde a tua confissão de fé. Não negue ela. Guarde, sem vacilar. Vai acompanhando na tua casa, versículo 23. Guarde firme a salvação, a confissão da fé. E não vacile. Não titubeie. Porque basta um vacilo teu, querido, para o inimigo das nossas almas querer roubar. Por isso que Deus falou: guarde. Guardar. Ou você guarda lixo, ou você guarda tranqueira. Não, você guarda coisas preciosas para você. Você guarda o ouro, guarda o seu relógio. Eu quero profetizar, quebrar um gelo aqui. Você guarda o seu Rolex, guarda as suas barras de ouro. Se você não tem, se eu fosse você, eu já ia dando glória e recebendo aí, meu irmão. Vai pegando. Guarda, se guarda coisas valiosas, mulherada, suas joias. Ah, não tenho, fica tranquilo, teu marido vai ter condições até o final do ano te dar. Guarda, você guarda coisas que são valiosas. Por isso o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, guarda a sua confissão, sem vacilar. Porque se vacilar, alguém pode roubar.
E quando fala de roubo, João capítulo 10, versículo 10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele está doido para roubar a sua confissão de fé. Ele está doido para dizer, se é cristão, as pessoas falam, se é cristão, você fica quietinho. Você é evangélico? Ei, cadê a sua confissão? Cadê a sua Bíblia no teu trabalho? Cadê a sua Bíblia quando você anda na rua? No comércio? Cadê? Cadê a confissão? No meio da multidão. A Bíblia diz, em Ezequiel 28, que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha por essa geração, e não encontrou. Será que se Deus olhar para Votuporanga hoje, ou para o Brasil, Ele vai encontrar alguém na brecha por essa geração? Ele termina dizendo, guarda, não vacile, porque aquele que prometeu ou que fez a promessa é fiel. Ei, Deus é fiel. Deus não tem sombra de variação. Ele não mente. Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou que o meu nome está escrito no livro da vida, eu olho e vejo o meu nome escrito lá, Adriano Natal de Meira. Você tem que desejar o teu nome escrito no livro da vida. Você não pode perder o caminho vivo. O caminho novo e vivo, o caminho que é Jesus. Não podemos perder. Não podemos vacilar. Meu Deus, 40 minutos já ministrando. Amém. Mais alguns minutos eu finalizo a palavra. No verso 24 ele fala, vamos estimular o amor e as boas obras. O que eu e você temos estimulado na nossa família? O que eu e você temos estimulado, instigado, incentivado dentro da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho? Será que eu tenho estimulado o amor e as boas obras? Ou eu tenho estimulado o ódio e as más obras? Será que eu tenho uma palavra branda em meio ao furor? Porque a palavra branda em Provérbios diz que ela desvia o furor. Ou eu estou com uma palavra de fúria no meio do furor para fazer o bicho pegar? Porque tua palavra, no momento difícil, no meio da sua casa, no meio do teu trabalho, pode estimular as pessoas a ter mais amor e mais boas obras, ou pode estimular a pessoa em perder o amor e começar a fazer más obras. Dependendo de uma palavra minha aqui dentro da minha casa sobre alguém ou sobre uma situação, eu posso matar o meu filho ou minha filha ou minha esposa na fé. Uma palavra mal colocada, no trabalho, uma palavra mal colocada dentro de um grupo familiar, ou propriamente na igreja, pode matar uma alma. Pode estimular ela a não o amor, ao ódio. Estimular as más obras. E essa pessoa se perder. E este sangue vai estar na mão de quem estimulou. Seja pastor, seja membro, seja quem for. Aqui não fala que é para obreiros, não. Ele fala para o povo. Estimulou, vai ter problema. Estimule o amor. Incentive ao amor. Incentive as boas obras. E Deus vai honrar você. No verso 25 diz, não pare de congregar, como alguns estão acostumados. Querido, eu já estou terminando, segura mais 10 minutos aí. Tá? Eu ministraria para você mais 1 hora, mas eu sei que é difícil você acompanhar aí 2 horas de palavra. Mas olha, entenda uma coisa.
Aqui diz, não pare de congregar. O escritor dos Hebreus estava dizendo, não pare de ir para a igreja. Pastor, mas que ironia. Justo hoje que o senhor está falando e pregando por um culto online? Sim, eu quero explicar para você. Porque a gente já teve liberdade para cultuar muito. Nós, no ano de 2019 para trás, até janeiro de 2020, anterior a isso, até fevereiro, vamos falar assim, até 4 meses atrás, para trás, anos e anos, nós tínhamos cultos simultâneos todos os dias. Todos os dias. E Paulo estava alertando, o escritor dos Hebreus estava alertando, olha, é o seguinte, tem alguns que estão acostumados a não congregar. Quantas pessoas que ele teve oportunidades de congregar, a importância da igreja estar reunida e não congregavam. A importância de ir e não iam. E hoje nós estamos rogando a Deus para ter liberdade para cultuar. Quando está acontecendo em algumas cidades que estão liberadas, ou estados ainda, mas 30%, reduzido, o povo mesmo não dá o povo todo para congregar. Que triste, porque eu sempre amei congregar, sempre, porque eu acredito na palavra e sei a importância de estar junto, de vencer junto como igreja, de interceder um pelos outros, de louvar juntos, a igreja louvando, congregando, orando, profetizando, jejuando, num só caminho, um novo e vivo caminho. E agora nós estamos tendo dificuldades. Queridos, que Deus mude aqueles que estavam acostumados, como o escritor escreveu aqui, de não congregar, de pensar que pode viver no novo e vivo caminho sem estar se relacionando com pessoas. Não podemos servir a Deus sozinhos, querido. Nós estamos vendo como está difícil não estar cultuando, não estar ceando. Eu costumo dizer, queridos, e não canso de dizer, que se você não quiser acreditar na palavra, acredite numa panela de arroz que acabou de ser feita. Está prontinho um arroz quente. Você abre a panela, tira um grãozinho de arroz e coloca do lado e fecha a panela. Você vai ver qual que vai esfriar primeiro. Se é os arroz que estão juntos, ou se é aquele que está longe. Com certeza, aquele que está sozinho. Porque a unidade, estar junto, nos fortalece. Eu quero ler o versículo 28 e 29. Abra aí a Bíblia, no versículo 28 e 29. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu quero ler de novo. Eu quero lembrar você que quem compartilhar este vídeo agora, não adianta compartilhar depois, tem que compartilhar agora, compartilhe agora. Todos que compartilharem, eu vou estar sorteando 2 livros amanhã, pegando os nomes, colocando no aplicativo e sorteando. Eu mandarei na tua casa este livro com muito carinho, transportados, o livro de minha autoria. Abriu? Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui o escritor está falando na época da lei, mas ele traz agora para o nosso dia. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É muito forte isso. Quando eu estava lendo, eu tremi. Olha que forte isso.
Ele está falando que é o seguinte: se na época da lei morria quem rejeitava a palavra, a lei, quanto mais severo será o castigo de quem profanar o sangue da nova aliança. Esse tempo que nós estamos vivendo, que é o sangue da nova aliança. Não mais na lei, mas na aliança de sangue, a época da graça, não da lei. Mas não é porque é a época da graça que, se eu profanar o sangue e blasfemar contra o Espírito da graça, ou seja, rejeitar aquilo que um dia eu confessei, rejeitar a Jesus, rejeitar a presença de Deus, rejeitar este novo e vivo caminho. Olha que terrível! Ele está escrevendo e nos dizendo que o Espírito da graça, neste tempo, que Deus, querido, Ele ama demais o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, mas Ele é um Deus justo. Entenda, não confunda, queridos, porque Deus, Ele amou, Ele deu oportunidades para nós, de graça, para nos salvarmos. Nós não podemos mais voltar para trás, nós não podemos mais rejeitar este caminho. Nós temos que seguir com coragem para frente. Porque se a gente parar no meio do caminho, será a destruição, a segunda morte. Não veremos Deus, não teremos a vida eterna. É isso que ele está dizendo. E no verso 30 ele diz: o Senhor julgará o seu povo. Deus, querido, é o juiz. Ele nos julgará. O que nós estamos fazendo neste novo e vivo caminho? Temos confessado Ele todos os dias? No verso 30. E último verso lido da noite. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não estou pregando aqui um Deus mau de forma alguma. Estou pregando um Deus de justiça e justo, que desde o começo colocou diante do homem a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. E quando Deus escreveu nas tábuas da lei, com o seu próprio dedo, está escrito em Deuteronômio: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha, pois, a vida. Deus sempre quis e direcionou e instruiu a humanidade a escolher a vida. Foi assim no Éden com Adão. Olha, conhecimento do bem e do mal, não coma. A árvore da vida, coma à vontade. E a minha vontade é que você coma a árvore da vida. A minha vontade é que você tenha vida. Vida comigo. Agora, as escolhas vão levar eu e você a um julgamento, a uma balança. Não adianta pensar, querido, que há uma responsabilidade em nós de pregarmos isso. Deus, Ele é amor, querido. Tem muita pessoa: Deus é amor, vou viver aqui no mundo, aí depois que eu fizer tudo, lá na frente, quando eu ficar velho, eu me entrego. Ei, cuidado! Cuidado! Teu nome tem que estar escrito no livro da vida agora, hoje, já. E se tiver, conservar ele escrito. Conservar e guardar a confissão de fé. Para não perder, para não ser roubada. Estou falando de um Deus que ama, mas também que vai praticar a justiça para aqueles que não aceitaram e rejeitaram o amor. Eu quero ler o último verso, que é em outro, né? Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 25, eu encerro aqui. Depois eu quero orar por você, não saia daí. Não saia. Quero orar por você, em cima desta palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Eu vou ler 5 versos. E encerro aqui. Tende cuidado, não recuseis ao que fala,
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, guardamos a graça, ele está dizendo, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui termina a palavra. Deus é amor. Está escrito no Evangelho de João, mas está escrito em Hebreus que Deus é fogo consumidor. Ei, meu irmão, o nosso Deus, ele ama incondicionalmente. Entre nesta graça, permaneça nesta graça, siga uma vida guardando, retendo aquilo que ele está falando para você através da palavra, não só hoje. Permaneça no novo e vivo caminho que é ele. Guarde as palavras. Apocalipse capítulo 6, guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Também nos adverte a isso, para que você viva o amor, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, pelo amor de Deus, pelo amor dele dado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo sangue. Mas aqueles que não reterem, aqueles que rejeitarem, aqueles que ignorarem, não vão ver o amor de Deus. Pelo contrário, vão ver o fogo consumidor de Deus, a justiça de Deus. Porque a justiça vem para justificar os justos. A justiça existe, não é porque Deus é mau, para justificar o justo, para justificar aquele que perseverou, para justificar aquele que entrou no caminho, para justificar aquele que morreu para o mundo, para que justificar aquele que tomou, que sofreu, que suportou, que perdoou aqueles que maltrataram, aquele que viveu em amor, mesmo sofrendo ódio, aquele que não se abalou, aquele que não foi para o mau caminho, mesmo sofrendo, mesmo sendo acusado, mesmo sendo machucado, mesmo sendo debulhado, mesmo sendo ofendido e humilhado, mas permaneceu no novo e vivo caminho com coragem. Deus te abençoe por esta palavra.